Olá! Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Essa leitura ela foi uma leitura bem complicadinha para mim no início. Eu tinha muita dificuldade, tive muita dificuldade de entrar na história, uma vez que para mim, aqui, o personagem principal ele tem uma linguagem mais infantilizada, afinal de contas. Ele é um adolescente de 17 anos em causa rebelde, então ele usa de certo linguagem assim de baixo calão, ele fala muito palavrão, ele costuma usar uma palavra que se repete muito. Sabe quando a gente está querendo falar várias coisas e aí para não enrolar muito a gente põe reticências ou então a gente coloca etc e tal? Então, ele coloca aqui só o tal. Então ele fala assim: "E eu tava indo visitar a minha mãe e tal. Ou, e aí aquele menino do colégio fez isso e tal, e não sei o que ela lá e tal." O tempo inteiro ele fala assim. Então começou no começo da leitura estava tranquilo, mas depois de um tempo aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a sentir um certo ranço por tantas frases repetitivas, no caso palavras, né, repetitivas. E enfim, até que depois eu pensei, ele é um adolescente, eu preciso pôr isso na cabeça, sabe? E dei mais uma chance, eu parei uns dias a leitura, depois eu voltei, e aí sim fluiu, que foi uma beleza, porque aí eu coloquei na minha mentezinha que ele é um adolescente, ele tem uma linguagem diferente mesmo, como todo adolescente. E diferente de outros livros, aqui o Salinger ele deixa isso muito explícito, tá? Então, resumindo, a gente tem aqui um adolescente de 17 anos, o Holden, que vai contar pra gente um pouquinho da sua vida em 3 dias, tá? Ele é um menino que pertence a uma família rica, tá? Tem dinheiro, mas ele é um rebelde no sentido de não ser justa causa, mas ele acredita muito que o adulto não sabe viver, o adulto é hipócrita, o adulto é falso, então ele não gosta da vida adulta, ele não gosta de como o adulto leva a vida. E isso incomoda muito ele. Ele é muito crítico em questões sociais e muito crítico até mesmo com questões de arte, como Hollywood, por exemplo. Ele não gosta, ele tem uma crítica forte sobre Hollywood aqui, porque ele comenta que é muita hipocrisia de um adulto aplaudir a um filme, ou aplaudir a um teatro, aplaudir alguma coisa de arte nesse sentido, porque ele também já acha que tem lá suas ponderações sobre o que é arte. Mas é muita hipocrisia do ser humano ficar aplaudindo e enaltecendo essas coisas, fazendo com que o artista, né, o autor, enfim, se vangloriem achando que eles são o máximo, sendo que aquilo que eles criaram, seja filme, peça ou sei lá o que, nem é tão bom assim. E eles caem na ilusão de que eles são fantásticos porque a plateia, o ser humano está ali aplaudindo e enaltecendo-os sem justa causa, né? Então ele é muito crítico quanto a isso, e outras questões do ser humano. O Holden, ele é um menino, então, que tem essas problemáticas e por conta disso ele já foi expulso de vários colégios e agora ele se encontra num colégio interno onde ele acabou de ser expulso também. Então a gente já começa o livro sabendo que ele foi expulso de um colégio porque ele era responsável pelos equipamentos de um jogo e quando eles foram para esse campeonato teve um problema com o transporte. O Holden foi resolver esse problema, porém acabou esquecendo todos os equipamentos na estação. Isso gerou uma confusão, desclassificação e ele foi expulso. Enfim, ele não é muito amigo, não tem muitos amigos, né? Não é muito amigável. Poucas pessoas que ele conhece, enfim, que ele leva a sério a amizade. Aí ele resolve que, como ele foi expulso 3 dias antes de voltar para casa, ele resolve que vai ficar por ali mesmo, no alojamento e tal. Opa, peguei o tal dele. E aí, o que acontece? Um amigo dele sofre um incidente, vem a falecer e isso abala muito o Holden, porque na verdade nem era tão amigo, mas aquilo mexe com ele. Então ele resolveu perambular por Nova York durante esses 3 dias até a volta dele para casa, porque ele simplesmente não está afim de encarar os seus pais. E aí a gente tem toda essa história narrada em 3 dias pelo próprio Holden.
E ali ele passa por várias coisas, conversa com algumas pessoas inesperadas, encontra mãe de aluno, encontra prostituta, encontra freira. É uma loucura a vida desse menino nesse período aí, né, nesses 3 dias. E o ponto-chave é quando ele volta para casa um pouquinho antes para se encontrar com a irmãzinha, que aparentemente é a pessoa que ele mais gosta nesse mundo, tá? Ele gosta muito de crianças, ele gosta muito dos irmãos. Mas ele e a Phoebe, que é a irmãzinha dele, têm um relacionamento muito mais próximo do que ele tem com qualquer outra pessoa. Inclusive, ela é uma graça, uma personagem maravilhosa aqui nesse livro, que poderia muito bem ter sido mais desenvolvida. Mas a Phoebe questiona o Holden em alguns pontos sobre o futuro, sobre o que ele quer ser, porque que ele anda sempre aprontando, né? E o pai vai matar ele porque foi expulso de novo. E ela questiona sobre o futuro dele, né? O que ele quer pro futuro. E ele não sabe o que responder, fica pensando, até que ele chega numa musiquinha que tem o nome O Apanhador no Campo de Centeio. Nome não, né? Um trechinho da música que fala de um apanhador no campo de centeio. E ele descreve ali o porquê, a importância daquilo, né? Onde ele estaria num campo com várias criancinhas correndo e antes que elas chegassem à beira de um precipício e viessem a cair, ele as apanhava. Então, ele seria meio que um herói dessas crianças, um salvador para elas, né? E para mim isso faz muito sentido, uma vez que aqui o Holden, em várias partes do livro, fala que agiria de tal forma, sabe? Então, eu vou quebrar a cara daquele valentão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí no final da frase ele fala, porém, eu sei que eu não tenho culhão para isso. Então ele reconhece que ele mesmo não tem essa coragem toda, ele não tem esse poder todo, ele não é valentão, ele não é o garoto valentão. Porém, gostaria muito de ser. E aí, sendo o apanhador nesse campo de centeio, com certeza ele seria esse valentão, ele seria esse herói, ele teria esse ato de coragem em salvar as crianças. Um ponto meu aqui, que não fala explicitamente no livro, não tem nada a ver aqui com a história, mas eu pensei muito sobre isso, que talvez, até como ele não gosta dos adultos e acha que o adulto é uma causa perdida, o fato dele querer ser este apanhador no campo de centeio tem a relação com as crianças serem as únicas pessoas neste mundo que ainda tem salvação na vida, sabe? Ainda é possível que o mundo seja melhor por conta das crianças. Fiz esta analogia, não está explícito aqui no livro, nada, é uma coisa minha, tá? Enfim, essa historinha aqui do apanhador no campo de centeio. Em relação à época, a gente tem aqui no livro da literatura falando um pouquinho sobre o apanhador no campo de centeio. E aqui no livro é colocado pra gente um pouquinho sobre a ambientação em 1950. O livro foi escrito em 1951. Então, logo pós-guerra, né, as pessoas ainda estavam meio um tanto atordoadas. E aqui fala, vários autores, de Joan Hoffmann, Van Gogh e John Keats, passando por James Joyce e Francis Scott, exploraram o precário estado da adolescência, bem antes do nascimento do teenager nos Estados Unidos na década de 50. Os adolescentes, todavia, com sua nova música selvagem e sua busca por emoções, representavam um desafio para a sociedade e uma cultura conservadora, sendo tratados com exaltada rejeição. Os adultos viam a nova geração como moralmente indulgente e sem rumo. Os adolescentes revidam com declarações de hipocrisia, considerando-se outsiders em um mundo sem sentimentos. Outsiders, né? Seria em um mundo sem sentimentos. E esse é o território apresentado no texto de Salinger, o apanhador no campo de centeio, narrado por Holden, de 17 anos. É generoso com o dinheiro de seus pais e impiedoso com seus comentários sobre a condição humana, a sexualidade e a moralidade. Dá pouca importância para a autoridade e parece não se importar com sua trajetória de autodestrutiva. Aqui, então, vocês percebem que foi uma época que ele foi publicado, onde os adolescentes estavam sendo claramente rejeitados. Eu abro um parênteses aqui e eu falo para vocês, será que mudou? Porque ainda hoje eu trabalho muito com adolescentes na igreja e eu sei que ainda hoje o adolescente não é ouvido, a voz do adolescente é como se não fosse nada. E muitas vezes eles têm muito a contribuir, mas os adultos não deixam com que eles contribuam porque não dão ouvidos ao adolescente e simplesmente preferem rejeitá-los e julgá-los como apenas crianças, pessoas em fases de confusão e que não tem nada a acrescentar na vida.
e aí entra a possível rebeldia de um adolescente, que foi o que aconteceu nesta década, por isso que este livro teve uma dificuldade grande nos seus primeiros anos para alavancar mesmo, tá? E aí aqui ele também vai falar sobre a questão de adolescentes, tá? E ele fala sobre uma característica do Holden. Trata-se de um instigante anti-herói, uma figura ambivalente e vulnerável, que pode ser sensível e espirituoso, mas também imaturo e vulgar. O desprezo casual de Holden pela honestidade e seu desdém pelas normas sociais são mistigados por um genuíno impulso confessional e surpreendente tolerância por algumas das diversas personagens que encontram ao longo do romance. A gente tem um garoto, então, que, ao mesmo tempo que ele pode ser um garoto amável, bonzinho, aquela coisa fofa, ele também pode ser um garoto impiedoso, um garoto indulgente. Então, ele anda ali em dois mundos, né? Porque realmente existem coisas que ele gosta, que ele sabe ser grato, ele sabe ser generoso, porém, outras é tão difícil para ele aceitar tal situação que ele pode vir a ser, sim, uma pessoa indulgente. Enfim, temos aqui Salinger com O Apanhador no Campo de Centeio, tá? É um livro muito interessante, é um livro que aborda alguns questionamentos importantes que um adolescente faz e talvez não esteja tão longe de nós assim, afinal todos fomos adolescentes um dia, ou ainda somos, não sei a sua idade, mas vale aqui a ressalva para você que é um adulto hoje, e tem um adolescente próximo, tudo, não finja que ele não tem importância, não finja que a opinião dele não é válida para nada. Pelo contrário, dê ouvido a esse adolescente porque ele pode muito bem contribuir com algumas críticas interessantíssimas da sociedade. Eu fico aqui por este vídeo, super recomendo o livro. Tive dificuldade sim no início, mas é só pôr na mente que aqui é um personagem, nós estamos na cabeça deste personagem, então provavelmente nós vamos realmente sentir um certo desgaste com a leitura, mas ela flui muito bem, ok? Vou ficar por aqui, deixo este vídeo e esta recomendação para todos vocês. Se inscreva nas redes sociais, no Instagram, se inscreva neste canal também, curta o vídeo, deixe seu comentário, você já leu o que você achou e é isso, a gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal. Beijão, até lá!